Bom, gente, é, bom dia para todo mundo. Se tudo der certo, eu acredito que vocês já devem estar com fome, né? Porque o horário da palestra está próximo ao horário do almoço. Mas, de qualquer forma, né, eu acho que vale a pena ficar com fome mais um pouquinho para conseguir assistir e acompanhar a palestra aí, tá bom? Bom, gente, então, como sempre faço nas minhas apresentações, tá? E acho que nessa vou fazer também, porque não sei como vai ficar o registro, né? Mas vamos lá, né, pessoal? Deixa eu fazer uma coisinha aqui antes de começar a apresentação, porque vale a pena, né? Bom, ó, todo mundo sorrindo, um, dois, todo mundo sorrindo. Será que vai sair alguma coisa? Um, dois, opa, será? Tirar uma outra aqui para garantir o desempenho. Bom, então, gente, sempre começo dessa forma as apresentações, né? Mesmo porque gostaria de lembrar a todo mundo que quando a gente produz qualquer documentação digital, qualquer componente digital que a gente está trabalhando no nosso dia a dia, a gente assume a responsabilidade de preservar essa documentação ao longo do tempo, para que as próximas gerações tenham acesso a essa documentação e a esses documentos que nós estamos produzindo hoje. Tá? Não é porque essa é uma palestra gravada que vocês estão assistindo agora que eu vou deixar de fazer isso, né? Pelo contrário, para mim está sendo uma experiência nova fazer isso aqui com vocês, né? Não sei como é que vocês estão aí, se estão na casa de vocês, se estão na empresa de vocês, mas eu estou podendo curtir aqui essa palestra a partir da minha casa e do meu escritório. Bom, então, lembrando também que essa fotografia que eu acabei de tirar, né, ela é uma fotografia que já foi produzida digitalmente, né, e que ela tem que ser preservada também ao longo do tempo. Bom, então vamos lá, gente. Vamos começar aqui a nossa palestra e o nosso fim do período da manhã. Bom, gente, eu fui chamado aqui para esse evento hoje para falar um pouco sobre a digitalização de acervos arquivísticos, tudo isso como uma ferramenta que vai servir tanto para a preservação dos documentos, tá? E também para transparência. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma desses itens aí. Eu vou falar um pouco específico de algumas questões que normalmente não são abordadas da digitalização. É claro, eu vou abordar as questões mais simples, né, para contextualizar tudo, mas tem outras que estão surgindo agora, que estão relacionadas também aos processos de digitalização, que merecem uma boa reflexão dessa parte da digitalização. Bom, então, só para colocar vocês um pouco a par da literatura, muito dessa palestra que eu estou apresentando aqui para vocês hoje, tá? Ela está colocada nesse livro aqui, tá? Arquivística, ensaios teóricos práticos em arquivologia, tá? Então, ele é um livro que foi lançado em 2016 e 2017, né? E foi organizado aqui pela editora da FURG com a organização da professora Luciana de Souza Brito, que é a professora que organizou todo o livro, tá? Esse livro ele tem vários autores, né? A própria Luciana, o Matheus Moura, a Luciana de novo, a Roberta Pinto Medeiros, o Marcelo Nogueira, que deve estar lá em Portugal uma hora dessa, eu também, né? O de João Carlos
e o Renato Tarcísio, que também é meu amigo de livros, né? E o Rogério Henrique de Araújo Júnior. Tá? Então, tem vários autores aqui da nossa área. É um bom livro, para quem não conhece, vale a pena dar uma lida nesse livro. Tá? Ele foi editado em 2016 e efetivamente lançado em 2017. Tá? Bom, esse livro, então, o meu artigo vai estar aqui na página 99, tá? Que eu escrevi especificamente para esse livro, e ele conta um pouco sobre tudo que a gente vai conversar hoje, tá? Relacionado à parte da digitalização. Tá? Então, vale a pena vocês darem uma olhada aí no capítulo do livro que eu escrevo. Tá? Bom, só para lembrar também, né, tem os outros, né, esse acho que é o livro que todo mundo já conhece aí da área, né, principalmente quem estuda a parte de preservação digital, classificação e gestão do conhecimento, né, esse é um livro que escrevi junto com o Vanderlei Batista e o Renato Tarcísio, tá, 2 colegas meus, a gente vira e mexe, conversa aqui do dia a dia. E também, finalizando a propaganda, tem esse outro aqui, que é um livro que foi editado pela Associação dos Arquivistas do Estado de São Paulo e também tem uma abordagem mais prática na parte da preservação digital. Sendo que esse último livro, ele traz uma abordagem bem mais prática mesmo, acho que simples, tá? Para a questão da preservação digital. Bom, então, contextualizando tudo aí, o artigo e o tema da palestra está muito fundamentado no artigo desse livro aqui. Tá? Quem tiver interesse, acho que tem para vender pela internet e pela própria editora da Furnes. Bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu me identificar aqui, tá? Compartilhar a apresentação de novo para a gente continuar na nossa introdução. Tá? Bom, então, pessoal, quando a gente... o nosso tema aqui hoje é a parte da digitalização de acervos arquivísticos, ferramentas de preservação e transparência. Então, como abordar um pouco essa temática dentro da arquivologia e do próprio conceito do documento arquivístico e como encarar um pouco isso dentro da arquivologia. Tá? A gente está aqui no 2º Congresso Online de Gestão de Documentos e Informações, o GDI Online 2019. Tá? Então, boa palestra para vocês e vamos lá. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Humberto Celeste Narelli. Atualmente, eu sou diretor técnico do arquivo Edgar Lenró, tá, que fica lá na Universidade Estadual de Campinas, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Tá? Também sou professor doutor da Faculdade de Tecnologia de Americana, lá da FATEC de Americana, do Centro Paula Souza. Sou doutor em Ciência da Informação pela ECA USP, né, pela Escola de Comunicação e Artes da USP. Tá? E eu pesquiso essa parte da documentação digital desde 1999. Tá? Então, desde que eu fui trabalhar no Arquivo Central do Sistema de Arquivos da Unicamp, eu pesquiso essa temática da documentação digital, mais especificamente a questão da preservação dos documentos arquivísticos digitais. Tá? Então, trabalho aí desde 99, essa época da virada do milênio aí foi uma época onde os arquivistas e os profissionais da área de ciência da informação e outras áreas relacionadas à documentação se deram conta que a documentação digital estava entrando na área e eles precisavam, de fato, lidar com essa documentação digital. Ou seja, o que nós vamos fazer com esses documentos digitais que nós estamos produzindo hoje no nosso dia a dia? Tá? Sendo que muitas vezes a gente não produz nem o original mais em papel. Tá?
E também nessa época, acho que vale a pena pontuar aqui para vocês, que estavam surgindo os primeiros scanners. Então, eu me lembro, né, nessa época, de utilizar um scanner de mão, que era um equipamento sofisticado na época, né, mas ele era de mão, e que a gente precisava fazer 10 tentativas antes de ter um bom produto final. Por quê? Porque a gente tinha que passar devagarinho, tinha uma velocidade média para a gente passar, dependendo da resolução, a gente tinha que vir mais devagar com o scanner, e às vezes a gente estava sem muita paciência, acelerava um pouco o scanner e o negócio dava erro, ou ficava tudo distorcido e blá, 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 blá. Tá? Mas era muito legal para a gente ver a imagem de um documento que a gente estava escaneando na tela do computador, era muito legal, mesmo com tanto sofrimento. Né? Me lembro de nesse momento, escanear, além de documentos, escanear fotografias também. Tá? Então, você imagina você passando com a sua mão um rolo, né, em cima do documento, e esse rolo ia passando, passando, passando. Você tinha uma velocidade certa, dependendo da resolução, para poder ficar com uma boa qualidade de imagem. Tá? Nessa época também começaram a surgir os primeiros sistemas que controlavam esse tipo de documentos, né? Sejam eles os documentos digitalizados, ou seja, os produzidos digitalmente. Né? Então, nessa época começaram a surgir os GEDs, que são os gerenciadores eletrônicos de documento. Tá? E também nessa época começou a surgir os primeiros OCRs. Né? Então, nessa época a gente já tinha alguns recursos computacionais que permitiam a gente lidar com essa imagem digital, às vezes transformar ela em texto com o uso de um OCR e tal. Então, eu peguei um pouco toda essa transformação, tá, na virada do milênio, e também contando que dentro dessa transformação eu comecei a pegar toda a parte da inclusão e da utilização da documentação digital dentro das áreas da informação, dentro das áreas de documentação. Tá? Então, venho pesquisando desde essa época aí. Bom, nós vamos falar hoje dentro da palestra, eu vou fazer uma breve introdução do tema, tá? Vou resgatar algumas questões que são importantes até para entendimento relacionado à parte da digitalização, tá? Então é importante a gente entender um pouco essa parte introdutória. Vou falar um pouco da digitalização como ferramenta de preservação e transparência, que é basicamente o assunto dessa nossa palestra de hoje, e vou falar também um pouco sobre o PL 7920 de 2017. Tá? O PL 7920 de 2017 anda de mãos dadas, né? Acho que vocês estão também ouvindo falar um pouco da polêmica da medida provisória que está agora já foi aprovada pelos nossos governantes, né? Então, essa medida provisória também entra um pouco nessa questão da digitalização. Tá? Então, quando eu falar um pouco do PL, tá? O que eu falo também se aplica um pouco à questão da medida provisória, a 881. Tá bom, gente? Então, vou chegar lá e a gente vai discutir um pouco as questões relacionadas à digitalização, relacionadas à parte do PL e da MP. E, por fim, vou fazer uma reflexão com vocês também sobre tudo que a gente conversou até agora. Bom, vamos lá, pessoal. Então, já introduzindo a parte da digitalização, é importante a gente colocar para todo mundo, né,
que os documentos que a gente digitaliza hoje, tá? Que são esses documentos que é o alvo da nossa digitalização, eles surgem basicamente do que nós chamamos de documentos arquivísticos convencionais. Tá? Então, esses documentos arquivísticos convencionais são todos esses documentos que não são produzidos originalmente em meio digital. Tá? Então, o papel é um exemplo, o microfilme é um exemplo de um documento convencional, uma gravação que originalmente foi feita em mídia VHS ou cassete, tudo isso a gente chama de documentos arquivísticos convencionais. Mas, no caso da digitalização, apesar de usar equipamentos de digitalização para todas essas mídias que eu acabei de citar, o grande volume que nós temos, e é o que está mais em debate na atualidade, tanto com a questão do PL quanto com a questão da MP, são os documentos em papel. Tá? Então, a gente vou dar a palestra toda, lógico que falando dos demais documentos, tá? Convencionais, mas também dando uma ênfase maior no papel. Bom, então, primeira coisa, entender que esses documentos que a gente está trabalhando hoje, que a gente vai digitalizar através de qualquer meio, eles são documentos que foram produzidos em meios convencionais. Ou seja, opa, passou uma aqui, eu tô mexendo aqui de vez em quando, vocês não ligam não, pessoal, porque eu estou mexendo aqui para ajustar algumas telas e algumas coisinhas, tá? Então, se eu me perder um pouquinho aqui, às vezes no slide, é porque eu estou fazendo esses ajustes e às vezes acontece. Bom, então, a questão dos documentos convencionais, pessoal, são esses documentos que a gente vai passar por um processo de digitalização. Bom, então, a gente tem a produção desses documentos convencionais. Nós temos, como eu disse para vocês anteriormente, a tecnologia da informação e comunicação que chegou na vida da gente para poder automatizar os processos. Então, um documento, como eu disse para vocês anteriormente, que era um documento que está em papel, no suporte papel, eu tinha um scanner que eu passava em cima do documento e digitalizava. Ou seja, eu estou passando a utilizar as tecnologias da informação e comunicação para dar acesso, para utilizar esse documento dentro da minha instituição. Nesse momento, eu estou saindo do que eu chamo do analógico, tá? Que são todos esses documentos convencionais, e passando para o digital. Ou seja, a gente, dentro dos arquivos, tá? Nós estamos trabalhando com os documentos digitais. Sejam eles nato digitais, que são aqueles documentos produzidos diretamente em meio digital, como a fotografia que eu fiz logo no início da palestra, tá? Esse é um documento nato digital, ele foi produzido em meio digital e todo o ciclo de vida desse documento vai ser feito em digital, tá? E tenho documentos que são digitalizados, que são exatamente esses documentos que nós vamos trabalhar na nossa palestra de hoje. Ou seja, para eu passar por um processo de digitalização de documentos, eu preciso de uma série de equipamentos e de sistemas e de infraestrutura que permita com que eu digitalize o meu documento convencional para um meio digital. Tá? Com isso, eu tenho os meus documentos arquivísticos digitais. Tá? E uma coisa que a gente vai falar lá na frente para vocês, mas já vou adiantar já, é que um documento digital, ele é um documento digitalizado, ele é um documento digital. Tá? Então, ele deve ser tratado como qualquer outro documento digital dentro da instituição. E com isso, falar um pouco mais especificamente dos processos de digitalização, tá? Como é que tudo isso acontece. Bom,
Só para contextualizar, então, para vocês, o que é o documento convencional. Na verdade, eu fiz uma adaptação em 2017 desse conceito. Tá? Então, documentos convencionais são documentos cuja informação não está registrada em dígitos binários e que podem ser interpretadas e acessadas diretamente no suporte ou por meio de equipamento eletrônico. Tá? Então, aqui eu quero dizer o seguinte para vocês. Tá? Acesso diretamente no suporte, eu estou falando basicamente de você ler uma carta que está no papel, ler a informação diretamente no papel. Ou precisar de um equipamento eletrônico, que não deixa de ser um hardware, para reproduzir uma fita cassete ou um VHS. Tá? Então, todos esses suportes, esses documentos, eles são eletrônicos, eles são convencionais. Então, desde uma mídia que eu preciso que eu consigo fazer, um suporte que eu consigo fazer uma leitura direta, até uma mídia onde eu preciso de um equipamento eletrônico para ler a informação que está dentro daquele documento, um cassete, etc, etc. E eu aproveito a brincadeira aqui para vocês, né? Já que a gente está falando um pouco dessa questão do digital aí, do convencional, e eu queria o seguinte, ó, vamos pegar aqui, ó, fazer uma brincadeira aqui com vocês. Tá? Então, o que é isso aqui, pessoal? O que é isso? Tá? Isso é um documento? Tá? Isso é um documento digital? Tá? Então, eu faço essas perguntas pelo seguinte, pessoal. Muitas vezes, o pessoal que não conhece muito a parte de tecnologia da informação e comunicação tem dificuldade em interpretar o que são bits e o que são informações digitais. Tá? Então, eu gosto desse cartão perfurado pelo seguinte, pessoal. Nesse cartão perfurado, eu tenho um papel, que é um suporte que todo mundo conhece, tá? E eu tenho a minha informação registrada na forma de bits ou bytes. Primeiro, gente, primeira resposta. Esse documento, esse cartão perfurado, ele é um documento? Não, não é um documento. Por que ele não é um documento? Ele não é um documento porque eu não consigo interpretar essas informações que estão colocadas aqui na forma de bits dentro desse cartão perfurado. Tá? Então, talvez ele seja um documento de museu. Tá? Então, ele é um documento do museu que expressa uma determinada época dentro desse museu. Mas, dessa forma aqui, ele não é um documento. Por quê? Porque eu não consigo ver a informação. Tá? E a outra questão que eu faço para vocês é, esse suporte, que é esse papel que eu estou colocando aqui para vocês, ele é digital? Tá? Sim, ele é um suporte digital. Por quê? Porque a informação que eu tenho registrada nesse cartão perfurado, ela está registrada de forma digital, na forma de zeros e uns e bits e bytes. Tá? Então, percebam que o que faz um suporte digital ou um documento digital é a forma que eu tenho registrada a minha informação. Tá? Então, é importante entender. Tá? E o que a gente está falando propriamente dito aqui nessa palestra de hoje? Eu estou falando, por exemplo, que um documento em papel, tá? Se eu digitalizar, ele vai virar nada mais do que isso aqui, uma cadeia de bits que, quando lidos através de um hardware, de um software, eu vou conseguir fazer a interpretação desse documento dentro do meu sistema. Ou seja, eu vou conseguir reproduzir esse documento dentro do sistema. Bom, vamos lá. Então, isso só para contextualizar um pouquinho, para vocês entenderem para onde vão todos os bits que a gente usa dentro de um processo de digitalização. Bom, então, aqui a gente tem o documento convencional, tá? Então, aqui uma explicação do documento convencional.
a gente tem nessa parte aqui o suporte papel, a tinta da caneta e a linguagem. Ou seja, no documento que eu tenho aqui ao lado, tá? Eu consigo interpretar toda a minha informação a partir do papel, da caneta e da própria linguagem. Ou seja, a minha interpretação ela é feita de forma direta. Bom, o documento digital, tá? Nada mais é do que a informação registrada, codificada em dígitos binários, acessível e interpretado por meio de sistema computacional. Tá? Então, é importante entender aquilo que eu falei para vocês. A gente tem um documento digital quando a gente tem os dígitos binários que estão registrados, no caso aqui, do cartão perfurado, tá? E eu tenho esses dígitos binários que estão codificados, acessível e interpretado por meio computacional. O que é o meio computacional? É o hardware, software e o suporte que, quando combinados junto e todos compatíveis, eu represento a informação que está registrada. Tá? E um detalhe, pessoal, na literatura arquivística, é importante a gente entender que, apesar do conceito, tá? Documento eletrônico, ser diferente do conceito do documento digital, tá? Normalmente as pessoas utilizam a palavra documento eletrônico com o significado de documento digital. Então, isso é muito comum, tá? Não é necessariamente errado, mas a forma mais correta de tratar essa documentação que a gente está trabalhando hoje é documento digital. Bom, então aqui apresento para vocês o documento digital, que nada mais é do que, no caso do cartão perfurado, reparem que eu tenho aqui ó, o papel, a informação registrada na forma de bits e uma linguagem binária. E eu preciso do quê? De um computador, hardware e software, para poder reproduzir o meu documento digital. Então, necessariamente, eu preciso desses 3 elementos para reproduzir o documento digital. Por que eu estou falando isso enfaticamente numa palestra que tem a ver com digitalização? Basicamente, pessoal, para vocês entenderem o seguinte, que o documento que é digitalizado, quando ele vira um arquivo de computador, ele é um documento digital como qualquer outro. Ou seja, todo cuidado, toda gestão, todo processo de acesso é igual a qualquer outro documento digital que eu tenha dentro do computador. Ou seja, eu preciso ter todos os elementos computacionais e mais o suporte para poder reproduzir esse documento digitalizado. Aqui uma comparação básica entre um e outro, tá? Onde eu tenho desse lado aqui o documento digital e aqui eu tenho o documento convencional. Tá? O que eu chamo a atenção aqui realmente, ó, suporte papel no documento digital, suporte papel no documento convencional, perfurações bits, que representa a informação, a tinta da caneta, que representa a informação, e uma linguagem binária, ou seja, tanto no convencional quanto no digital, eu tenho as mesmas características. O que difere um do outro são os bits, a linguagem que eu uso. E, no caso do digital, eu preciso de computador, hardware e software para poder fazer a representação desse documento que eu estou trabalhando. E, por fim, né, o que é o documento digitalizado? Tá? Então, o documento digitalizado ele é um documento produzido através do processo de conversão de um documento para outro formato digital por meio de dispositivo apropriado. Ou seja, quando a gente fala basicamente em digitalização, tá, nós estamos falando num processo de conversão. Tá? E ouso colocar isso para vocês, depois eu vou explicar por quê. Muitas vezes a gente pode falar que a gente está passando por um processo de migração. Tá? Então,
a digitalização, a gente vai discutir um pouco isso já já, pelo menos na minha visão, ela não é só um processo de conversão, tá? De um documento para o formato digital. Ela pode ser, sim, para alguns casos, um processo de migração dos documentos. Tá? A gente vai discutir isso por quê, pessoal? Pelo seguinte, hoje, com a documentação digital e as técnicas de preservação desses documentos digitais, nós temos os processos de migração de documentos. Ou seja, a gente migra esses documentos de uma tecnologia para outra, tá? Para outra mais recente, para poder garantir que aquela informação e que aquele documento não se perca por conta ai meu Deus, por conta da obsolescência tecnológica. Então, a gente migra para uma tecnologia mais nova. Ou seja, alguns documentos eletrônicos, por exemplo, como fitas cassete, fitas VHS e tal, se a gente não tomar cuidado, elas vão se perder. Tá? E a gente vai migrar para fita cassete, para fita, vai fazer o processo de refreshing, de refrescamento para fita cassete, para fita VHS? Não, não existe mais isso. Então, se não passar por um processo de migração, através do processo da digitalização, a gente está colocando em risco toda essa documentação. Tá? Mas isso eu vou entrar um pouquinho mais de detalhe lá na frente da palestra. Mas eu quis adiantar para vocês entenderem também que o processo de digitalização ele é fundamental também para alguns processos cuja migração dos documentos é fundamental, por N motivos. Bom, um ponto de vista que eu quero destacar aqui com vocês é o seguinte: um ponto fundamental em relação à digitalização é entender que o documento digitalizado, no contexto tecnológico, quando digitalizado e gerenciado adequadamente, também é um documento digital. Tá? Isso é muito importante vocês entenderem. Tá? Não é porque eu digitalizei que ele não é um documento digital. Tá? Ele tem que ser tratado exatamente como qualquer outro documento digital dentro da minha instituição. Tá? Não é só porque eu digitalizei que ele tem um valor secundário ou que eu posso desprezar. A não ser que seja uma cópia básica de transporte ou uma cópia só para consulta muito rápida. Mas se eu tenho processos de gerenciamento de documentos digitais dentro da minha instituição e eu gerencio eles adequadamente, eu preciso gerenciar também os documentos digitalizados. Tá? E só continuando aqui a nossa definição. A diferença principal é que este documento é produzido a partir de uma matriz analógica. É a única diferença. Tá? Neste caso, os documentos digitalizados devem ser submetidos às mesmas práticas de preservação digital de qualquer outro documento dentro da instituição. Ou seja, pessoal, não é porque ele é digitalizado que ele tem um outro valor. Eu preciso ter as mesmas práticas. Eu digitalizei, eu tenho um motivo. Tá? Eu tenho um motivo de ter digitalizado. Se é só para acesso, tudo bem, ele é só para acesso. Se ele é para um outro motivo, mas eu preciso gerenciar esses documentos como qualquer outro documento digital dentro da minha instituição. Então, tá aí, pessoal. O documento digitalizado, a gente tem que enxergar ele dentro da nossa instituição como qualquer outro documento digital. Ou seja, processos de gestão e preservação são necessários dentro desses documentos digitalizados. Tá? Aí, partindo dessa introdução e tendo consciência de que eu já falei um pouco para vocês sobre a questão, sobre algumas questões que a gente vai lidar nesse item, né? Então, a gente fez toda uma introdução antes de chegar nesse ponto aqui, tá? A gente vai começar a falar, a partir de agora, tá? Um pouco mais sobre
o tema fundamental da palestra, que é a digitalização como ferramenta de preservação e transparência. Tá? Ou seja, a gente tem que enxergar esses documentos que nós estamos digitalizando, tá? Com alguns olhares fundamentais. Tá? E eu vou tentar apresentar alguns deles, tá? Mostrando um pouquinho o meu ponto de vista. Bom, então vamos lá, pessoal. Deixa eu só apertar aqui. Tá? Primeira coisa, gente, por que digitalizar documentos arquivísticos? A primeira coisa quando a gente pensa na digitalização de documentos arquivísticos é acesso. Ou seja, acesso por meio de cópias digitais à informação do documento arquivístico convencional original, o qual passou por um processo de digitalização. Ou seja, eu estou pensando basicamente nesse caso aqui do acesso a esses documentos. Tá? E lembro que o acesso aos documentos ele é uma ferramenta de transparência também. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também, outro motivo da gente digitalizar os documentos arquivísticos é a preservação do documento convencional original. Ou seja, garantindo o acesso à sua informação através de cópias digitais e, desta forma, evitando o acesso constante ao documento original convencional, que é preservado em ambiente apropriado. Tá? Então, acesso e preservação do documento convencional original. Tá? Então, quando a gente para pensar um pouco na temática, né, como é que a gente encara o acesso e a preservação do documento arquivístico convencional original? Tá? Como é que a gente para pensar um pouco isso? Primeiro, gente, em relação ao acesso a essa documentação. Tá? A gente tem todo um sistema de gestão, todo um sistema de colocar os documentos, principalmente os documentos públicos, à disposição da sociedade, né? Principalmente com a LAI, né? com a Lei de Acesso à Informação, tá? A gente consegue colocar esses documentos todos de acesso remoto. Ou seja, a gente consegue distribuir, tá? E dependendo das permissões e da forma, a gente consegue dar acesso a essa documentação a quem é de direito. Se é público, todo mundo tem acesso. Se algumas pessoas, somente essas pessoas têm acesso, somente elas vão ter acesso. Tá? E com isso, a gente consegue um processo de transparência através da disponibilização desses documentos digitalizados. Tá? Então, a gente tem um acesso mais fácil, a gente permite que os nossos usuários, que a sociedade em geral consiga ter acesso a essa documentação de uma forma mais fácil, e ela sim, tá? É lógico, depende de regras, de legislação e coisa, mas ela sim, esse documento digital garante essa transparência. Por quê? Porque se não, mesmo tendo as leis, tá? A pessoa ia precisar voltar fisicamente no lugar para poder acessar essa documentação. Tá? Então, se eu tenho a possibilidade de digitalizar para democratizar o acesso, isso é fundamental. Tá? Então, é lógico, a gente precisa pensar também na questão da preservação do original, ou seja, eu digitalizei, dei acesso desse original, tá? E outro grande motivo para a digitalização nesse caso, tá? É que a gente consegue, principalmente documentos que são de caráter permanente, documentos históricos e documentos muito importantes, a gente consegue preservar os originais nas melhores condições possíveis. Ou seja, eu trabalho no AEL, tá? O arquivo Edgar Lenro é um arquivo onde a gente tem milhares de documentos e, em grande parte, documentos raros e documentos únicos, né? Então, a gente digitaliza esses documentos para dar acesso e preservar os originais. Tá? Então, esses dois conceitos são os principais. Tá? São onde as pessoas conseguem enxergar com mais facilidade
os aspectos relacionados à digitalização. Tá? Esses são os conceitos mais simples. Bom, complicando um pouco mais, né? Por que digitalizar documentos arquivísticos? Aí eu já entro numa outra questão, que é preservação da informação do documento arquivístico convencional original a partir de cópias digitais de segurança, as quais são utilizadas em caso de catástrofe que atinjam os originais. Tá? Então, a digitalização ela também serve como uma forma de salvaguarda do documento. Tá? Então, eu crio cópias desses documentos e essas cópias elas podem ser utilizadas no caso de uma salvaguarda dos documentos originais. Tá? Ou seja, teve um sinistro, pegou fogo no arquivo, inundou, coisas desse tipo, eu consigo recuperar. Aí reparem, pessoal, que eu usei a palavra informação. Tá? Eu não usei preservação do documento. Por quê? Porque eu não estou preservando o documento. O documento, no caso de sinistro, ele já foi totalmente destruído. Nesse caso, eu estou preservando a informação do documento. Tá? Que dependendo da forma com que ele foi digitalizado, com que ele foi trabalhado dentro da instituição e gerenciado, eu posso confiar nesse documento. Tá? Então, eu preservo a informação e eu confio na informação que eu tenho desse documento. Tá? Então, ele pode sim ser usado como uma forma de salvaguarda dos documentos. Tá? Então, a preservação da informação do documento arquivístico original, no caso, ele garante o acesso à informação se eu tenho uma catástrofe, se eu tenho uma perda irreparável dos documentos originais. Ele garante a transparência também, através da disponibilização desses documentos, mesmo com a perda dos originais no caso de um sinistro ou uma catástrofe. E ele garante, tá, a recuperação da informação no caso de uma destruição total dos originais ou no caso de uma destruição parcial desses originais. Tá? Então, a preservação, a digitalização, ela também pode ser usada com esse intuito, tá? De eu gerar cópias redundantes dos meus documentos, tá? Que podem ser usadas para tudo isso que eu acabei de falar. Mas lembre-se, pessoal, isso não é preservação de documentos arquivísticos, tá? Isso é preservação da informação. Eu estou preservando somente aquela informação. Tá? Outro aspecto do porquê digitalizar documentos arquivísticos está relacionado diretamente à substituição do documento arquivístico convencional original. Aí você já deve estar, OPL, OMP aí girando, né? O que esse cara está falando aí? Não, calma. Vamos, a gente vai chegar lá, mas calma por enquanto. Tá? Então, nesse caso, a substituição do documento arquivístico convencional original, tá? Ela vai acontecer uma vez que o suporte convencional original, isso é importante frisar, não suporta mais a informação registrada frente à obsolescência tecnológica, à degradação do suporte, ou danos físicos e químicos que existentes nesses documentos. Tá? Ou seja, pessoal, é aquilo que eu falei para você. Tem tecnologia que não vai voltar mais. Tá? Ou a gente pega o documento e leva para uma nova tecnologia, e uma solução muito boa para isso é o processo de digitalização, ou a gente perde o documento original. Tá? Então, nesse caso em específico, tá? Eu digo que a digitalização ela funciona como um processo de migração dos documentos arquivísticos digitais convencionais. Ou seja, eu não tenho mais o que fazer. Tá? Eu não tenho mais mídia, eu não tenho mais suporte, eu não tenho mais tecnologia. Se eu não fizer nada, eu vou perder o documento. Tá? E o que eu faço para poder salvar esse documento, para poder preservar esse documento? Eu passo por um processo de migração, tá? Onde o meu documento migrado ele vai ter o mesmo valor do original. Por isso que eu digo que ele é um processo de migração.
tá? Mas isso é uma questão bastante polêmica, tá? Dentro da arquivística. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, mas eu entendo exatamente isso, como um processo de migração. Tá? Ou seja, eu substituo o mesmo original porque eu não tenho mais o que fazer. Tá? Com isso, eu garanto acesso à informação, tá? Eu garanto a transparência através da disponibilização desses documentos digitalizados. Eu preservo, tá, o documento arquivístico através do processo de migração, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Tá? Eu não tenho mais o que fazer. Se eu não fizer nada, eu vou perder. E eu preservo esse documento através da digitalização. Tá? Então, isso vai acontecer por quê? Porque o suporte não suporta mais a informação registrada, tecnologia obsoleta e dados irreversíveis no suporte. Tá? Então, esse é um caso que vale a pena vocês pensarem muito dentro das instituições de vocês e pensarem em fazer projetos de preservação e de migração, principalmente daqueles suportes cujo suporte não suporta mais a informação, estão completamente obsoletos, etc, etc. Tá? Bom, outro motivo, e esse também é bastante polêmico, mas eu gosto dele, tá? Por que digitalizar? Preservação da informação do documento arquivístico convencional. Ou seja, quando o documento arquivístico original não é mais necessário ou pode ser eliminado em função do descarte institucional. Tá? Eu sei que isso é um vespeiro, pessoal. Eu sei que isso é um vespeiro, porque as instituições elas têm as suas políticas arquivísticas, têm as suas ferramentas arquivísticas, tá? As tabelas de temporalidade, tem toda a parte de gestão documental, tem aquilo que pode ser eliminado ou não, tá? Mas aqui eu estou falando em algo mais, tá? E eu vou dar um exemplo prático para vocês entenderem um pouco toda essa questão, tá? Então, pessoal, o que acontece? Eu quero preservar a informação do documento arquivístico original. Tá? Eu estou falando na informação, não estou falando na preservação do documento. Tá? Eu estou falando na informação. Eu quero preservar essa informação por algum motivo. Tá? Não estou falando em preservação do documento arquivístico digital, como eu disse no exemplo anterior. Isso não é um processo de migração. Tá? A minha preocupação nesse processo de digitalização, ele é único e exclusivamente relacionado à informação contida nesses documentos. Tá? Eu não quero brigar com as teorias arquivísticas que falam da tabela de temporalidade, dos processos de eliminação, que falam dos processos de gestão, recolhimento, etc. Eu não quero brigar com isso, mas eu quero dizer que é possível que uma outra instituição externa à sua tenha um interesse na informação desses documentos que são importantes para ela, que são fundamentais para ela, tá? E que pode haver um convênio, pode haver uma cooperação entre essas instituições que não necessariamente evite a eliminação dos originais, mas evite a perda da informação desses originais. Estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? O exemplo prático que eu vou colocar para vocês, tá? É um exemplo que a gente passou lá no AEL, na Unicamp. Tá? Então, foi muito legal, isso me trouxe uma clareza desse processo que foi bem interessante. Tá? Há um tempo atrás, basicamente em 2015, uma professora chamada Silvia Lara, lá do Departamento de História da Unicamp, ela identificou dentro do Ministério Público da 15ª Região aqui de Campinas, que o Ministério Público do Trabalho, tá, que é esse MPT-15, ele ia eliminar documentos, tá, desde a sua origem, tá, que foi basicamente o marco, a Constituição, mas a gente identificou documentos lá antes disso, tá? Então, ela viu que documentos
basicamente os procedimentos de investigação e outros procedimentos, seriam eliminados. Por quê? Porque já tinham cumprido, tá, todos os requisitos arquivísticos e os prazos necessários, tá, para serem eliminados. E os tribunais, os ministérios públicos do Brasil inteiro estavam fazendo um grande trabalho para poder eliminar esses processos e, com isso, liberar espaço dentro dos arquivos, etc, etc. E essa professora, que basicamente o tema da disciplina dela, a principal disciplina é o trabalho, ela percebeu que muitos processos, tá, que têm registros históricos relacionados a trabalho análogo à escravidão, relacionados a condições de trabalho, relacionados a preconceito dentro do trabalho e N outras temáticas, iam ser eliminados sem sequer serem estudados. Tá? E que isso era uma base de informação e de conhecimento que entende o trabalho contemporâneo na nossa sociedade. Tá? Então, quando ela viu essa possibilidade, ela conversou com os procuradores-chefe aqui do Ministério Público da 15ª Região, e a gente celebrou um grande convênio financiado pela FAPESP, cujo o objeto base do convênio é salvar, preservar a informação de todos esses documentos relacionados ao Ministério Público da 15ª Região. Com isso, nós começamos um trabalho de digitalização maravilhoso, muito grande. Digitalizamos mais de 4 milhões e 200 mil páginas de processos, tá? São mais de 26 mil processos que a gente digitalizou, e tudo isso hoje está dentro do AEL, tá? Através das nossas bases internas, toda essa documentação digitalizada está lá, e disponível para o pesquisador. Tá? Ou seja, mesmo que o Ministério Público elimine esse documento, a gente não perdeu dentro da universidade essa base tão importante que é a base de informação para pesquisas dentro da universidade e até fora da universidade. Tá? É lógico que existem N fatores que foram colocados dentro do próprio convênio, e esses N fatores têm algumas restrições, algumas questões, etc, etc, mas nada que impeça o acesso a essa documentação. Tá? Então, essa é uma visão legal, uma visão nova, controversa, mas eu não estou falando aqui necessariamente em teoria arquivística, eu estou falando aqui em os documentos arquivísticos serem utilizados como fonte de informação para pesquisas futuras. Tá? Porque muitas vezes a instituição, quando faz as suas tabelas de temporalidade, seus processos de gestão, pensa muito mais na própria instituição e às vezes não consegue enxergar como esses documentos podem ser utilizados dentro de outras instituições. Tá? Com isso, a gente entra, e aí eu vou ser um pouco mais breve, né? Falar um pouco da substituição do documento arquivístico original, quando previsto em lei, e aqui eu estou falando basicamente do PL e da MP. Então, só para contextualizar para vocês, tá? A gente tem a questão da digitalização dos documentos arquivísticos, tá? O PL 7920 de 2017, que hoje ele encontra um pouco parado, tá? Mas a gente está tentando ver se acompanha esse processo e ver o que se pode ser feito algo ainda em relação a esse processo. Tá? Ele está lá na Câmara dos Deputados hoje, sob a custódia do deputado Orlando Silva. Não sei se quando vocês verem a palestra vai estar exatamente nessa situação, mas ele ainda está em encaminhamento. Bom, aqui a gente tem o site da queima de arquivos, né? Queima de arquivo não, e eu fiz um manifesto que está exatamente nesse link aí, tá? Falando um pouco sobre a minha visão,
tá? E a visão como profissional mesmo, de tudo que eu estudei sobre o PL, tá? E eu quero apresentar essa visão rapidamente para vocês. Bom, então a primeira coisa que eu coloco, tá? É que durante todo esse período que eu trabalhei, eu entendi que a digitalização é uma ferramenta fundamental para a arquivística. Ou seja, a gente dificilmente vai fugir dessa ferramenta, tá? Por N motivos que eu já expliquei anteriormente. Também queria dizer que eu não sou contra a aplicação dos processos de digitalização de substituição, tá? Mas eu não sou contra, eu acho que é possível fazer isso, tá? Mas existem vários elementos importantes para que isso aconteça, tá? E eu explico tudo direitinho no PL. Então, quais são, de grosso modo falando, cada um desses pontos? Primeiro, eu sou contra uma digitalização de substituição que não pense, não tenha a mínima preocupação com a definição de políticas de preservação, tá? E outras questões relacionadas à autenticidade, avaliação, temporalidade, terminologia, certificação, etc, etc. Tá? Então, eu acho que se for pensar num projeto desse porte, tem que pensar em políticas de preservação e em todos esses outros aspectos que eu estou colocando aqui para vocês. Tá? É importante dizer também que a gente, dentro de um projeto como esse, a gente não pode demonizar o papel, que é onde a gente registra o documento. Então, a gente não pode pensar no PL só como uma forma de eliminar o papel e ganhar espaço. Por quê? Porque não é o papel ocupado. Tá? A gente não deve demonizar o papel. Esse projeto, pessoal, ele não atende critérios fundamentais para que o documento arquivístico digitalizado seja preservado pelo tempo necessário. Não aborda nada disso, pessoal. Tá? Então, importante lembrar também que deve ser preservado, que esse documento digitalizado ele deve ser preservado como qualquer outro documento digital. Ou seja, pelo tempo necessário todos os dias dentro de seu tempo. Tá? E fica a pergunta, como é possível substituir um documento arquivístico original de forma definitiva sem a garantia da preservação do documento digitalizado? Ou seja, a gente não tem políticas, a gente não tem sistemas de preservação, a gente não tem nada disso hoje. Como é que a gente vai digitalizar e eliminar se a gente não tem nada disso? Então, eu não sou contra, mas eu acho que a gente tem que garantir isso minimamente para que esses documentos digitalizados sejam preservados e geridos ao longo do tempo. Bom, se isso não acontecer, a gente vai ter, em um futuro próximo, o caos administrativo. Ou seja, a gente vai eliminar tudo que era digital, tudo que era convencional, trocar por digital e vamos perder tudo isso que a gente digitalizou. Perda de tempo e o caos administrativo colocado dentro das instituições. Tá? Assim como aconteceu com os documentos arquivísticos em papel. Bom, gente, então, só resumindo tudo aqui, tá? É importante colocar que o documento arquivístico ele pode ser perdido com a mesma fragilidade que ele é produzido. Tá? E que outras questões são fundamentais também para a discussão dessa lei. Repositório, planos de classificação, tabelas de temporalidade, autenticidade, presunção de autenticidade, digitalização da mesma forma que os digitais, hipótese alguma permitir a eliminação de documentos permanentes que são colocados nas tabelas de temporalidade como documentos permanentes, e por aí vai. Então, tudo isso faz parte também dessa reflexão. E, por fim, no PL, tá? E sugiro que o projeto seja totalmente rediscutido com especialistas e instituições da nossa área. Tá? Escrevi isso dia 19 de julho de 2017. Mas mantenho tudo que está aqui, tanto para o PL quanto para a MP. E, finalizando, pessoal, acho que a nossa reflexão é que a gente tem muito a discutir, e essa reflexão eu trago em todas as minhas palestras, eu falo que eu não vou tirar até ela ser real,
tá? Temos muito a discutir sobre documento digital antes de chegarmos a qualquer fórmula ou resultado. Porém, é assustador imaginar que, enquanto discutimos, muitos documentos foram ou estão sendo perdidos. Escrevi isso lá em 2003, pessoal, e não mudou ainda, tá? Aqui vocês têm o meu contato, tá? Podem entrar em contato comigo sem problema algum. Bom, gente, então com isso eu encerro a minha palestra, tá? E espero que vocês tenham um bom almoço, vão comer agora, refletir um pouco sobre tudo isso que eu falei. E boa sorte no trabalho de vocês. E um abração para todo mundo aí. Agradeço a organização do evento, agradeço a todo mundo. Obrigado, gente. Até mais.